Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje eu estou com uma presença dupla aqui no nosso podcast. Estou aqui com a Andréia Rodrigues, com a Viviana Riso. Elas fazem parte da Minha Morada, da nossa imobiliária em Portugal e estão aqui para compartilhar, falar com vocês sobre a experiência delas, o que elas têm percebido sobre o mercado imobiliário, você que deseja arrendar, né, alugar um imóvel em Portugal, comprar um imóvel em Portugal, fazer um financiamento, você vai poder tirar todas as suas dúvidas. A Andréia e a Viviana têm muita experiência nisso e você vai ter aqui essa oportunidade, então fica com a gente aqui até o fim. Viviana, Andréia, muito obrigado pela presença de vocês, vai ser um prazer esse bate-papo. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Legal, legal. Vamos lá, eu vou fazendo a pergunta aqui para cada uma, se a outra quiser complementar, fica sempre à vontade, tá bom? Viviana, você está em Portugal há quantos anos já? Já fazem 7 anos. 7 anos. Andréia, está há quanto tempo em Portugal? 4 anos. 4 anos. Então, já para dar para ver aí que vocês viram essa onda de brasileiros entrando em Portugal, tem acompanhado isso, né? Lógico que isso já se dá já há algum tempo, né? Já há décadas, né? Mas recentemente isso tem aumentado, né? E a percepção de vocês em relação à questão do mercado imobiliário. Talvez vocês pudessem, cada uma de vocês, dizer qual é o maior desafio hoje para um brasileiro que no momento está no Brasil, mas que gostaria de entrar em território português e ter o seu imóvel ali, seja ele arrendado ou comprado. Qual é o maior desafio para vocês? Andréia, quer falar? Achar o imóvel, porque hoje tem o déficit de achar o imóvel, porque a procura é muito grande e a oferta é pouca. Então, achar o imóvel hoje, como o cliente quer, nas características que ele quer, com preço compatível com o mercado, né? É difícil de achar. Então, aí o cliente precisa de uma ajudinha da gente aí, de relocation, para achar a distância. E, às vezes, até quando está em Portugal, também não está fácil achar. Porque, apesar de não parecer, existem algumas dificuldades também em relação à documentação, a ser aceito no imóvel pelo proprietário. Não é... Tem a dificuldade do preço, tem a dificuldade do imóvel, mas também tem a dificuldade de você conseguir comprovar todas as questões que os proprietários exigem, né? Porque você está chegando num país novo, onde você não tem nenhum histórico financeiro. Então, no Brasil, você é, sei lá, a Viviana Riso, mas na minha cidade as pessoas me conhecem, eu tenho referências. Quando você chega num país novo, você tem que entender que você não é ninguém, né? Você não tem histórico, tem muito pouco histórico de amizades e muito menos um histórico financeiro. E para qualquer proprietário hoje, como a procura é muito maior do que a oferta, eles focam muito em cima das garantias que você passa para eles. E num primeiro momento de chegada, às vezes você não tem todas aquelas garantias que para eles se faz necessário. Então, isso é uma outra situação que a gente tem que aprender a driblar aí, porque dificulta, às vezes, conseguir o imóvel. Perfeito, não, sensacional. Esses exemplos que nós demos são a dificuldade para as pessoas que querem alugar. Tá? Já para quem quer comprar, a situação é outra, porque comprar é sempre mais fácil, porque... Tem oferta. Não, a oferta também hoje anda limitada e os preços, há 7 anos eu escuto que os preços vão baixar e os preços só sobem. E de acordo com o que vem acontecendo no mercado, a gente só vê o preço subir. Sim. Então, tem muitas pessoas de outros países independentes do Brasil. Portugal hoje está cheio de franceses, está cheio de ingleses, está cheio de americano, muita gente vindo para cá, principalmente na fase de aposentadoria. Então, isso tudo faz muita diferença na hora de você encontrar um imóvel. Mas você não tem as restrições de comprovar uma renda para o proprietário, enfim, os seus recibos. Isso você, se você for comprar pronto pagamento, você tem o seu dinheiro e não tem questão. E fora isso, se você quiser financiar, às vezes vale mais a pena, se você tiver um dinheiro para dar de entrada, vale mais a pena até do que o aluguel. Porque os juros que existem hoje no banco em Portugal ainda são baixos comparado com o Brasil. O valor que você paga de financiamento é quase o valor que você paga de uma renda. Então, se você tiver um capital inicial para dar de entrada, vale muito a pena.
Muito legal. Bom, aqui a gente já falou sobre várias coisas, a gente vai agora destrinchar cada detalhe disso. Por exemplo, você comentou, Viviana, sobre as garantias que o proprietário busca. E aqui é um ponto muito importante, né? Quem nos acompanha aqui sabe dessa preocupação que a gente tem. A pessoa precisa entender, na minha visão, de antemão, o seguinte: o imóvel não é dela. Estou falando aqui no caso de um arrendamento, né, de um aluguel. O imóvel não é dela. E por isso, o dono do imóvel dita a regra, de certa forma. É lógico que ele é baseado na legislação, obviamente, mas ele pode dizer, ele tem liberdade para falar: quero este inquilino ou não quero este inquilino. Então, ter essa consciência inicial já é muito importante. Mas vamos lá. O que hoje, Andréia, por exemplo, você percebe ao conversar com as pessoas, com os senhorios, né, com os donos dos imóveis, quais são as garantias que eles procuram hoje, principalmente? Primeiro, o fiador. Mas para quem não está aqui em Portugal, o fiador, às vezes, precisa ser substituído por rendas a mais, ou então calções a mais. Uhum. E o proprietário quer uma garantia. Se você trabalha no Brasil online, e você recebe pelo Brasil, ele até aceita isso, mas tem que estar comprovado ou imposto de renda ou com um extrato de conta. Ele quer ver essas garantias, ele precisa saber como você vai pagar esse arrendamento. Então, ele quer uma garantia ali. Quando não se tem um fiador, tem que substituir isso ou pelas rendas a mais ou pelas calções a mais. Perfeito. Viviana, alguma coisa também nesse sentido? Você sente uma necessidade, uma inclinação dos proprietários em relação a alguma garantia específica? Além dessas? Uma das coisas que muitos proprietários hoje buscam é que a sua renda não seja comprometida mais de 30%, 40% da sua renda com um arrendamento, tá? Por quê? Quando a gente diz arrendamento é aluguel, é que aqui no Brasil, aqui em Portugal se fala arrendamento e não aluguel. Então, você, 100% do seu salário, 60% fica para os seus gastos do dia a dia, de conta de água, luz, alimentação, diversão, enfim. E o aluguel não pode ultrapassar 40% do seu salário. Alguns proprietários é 30% do seu salário. Então, alguns deles fazem essa conta. Então, se tiver o casal, você tem mais chances de conseguir o arrendamento, porque são duas pessoas a receberem. E é aquilo que a gente falou, a procura é muito grande. Então, a gente busca sempre mostrar para o proprietário que a pessoa ou vai continuar tendo rendimentos no Brasil, seja por um imóvel alugado, seja por um investimento que tem rentabilidade, seja com um trabalho que ele tem um contrato assinado, continua recebendo aquele salário ali. Tudo isso são formas de você conseguir comprovar para o proprietário que mesmo que você fique 1 mês, 2 meses sem conseguir trabalho, você consegue pagar o arrendamento. Porque a preocupação dele é: como que você vai me pagar a renda se você não tem trabalho? Perfeito. Então, a gente precisa mostrar que você tem condições, uma reserva financeira, alguma coisa para pelo menos 6 meses, 1 ano, você tem garantido que você consiga pagar. Mesmo que você não tenha que disponibilizar tudo isso no momento para o proprietário, mas você tem esse valor para uma emergência e que você consegue pagar. Porque, como a gente disse, tem muita gente aqui também buscando imóvel. E, normalmente, quem está aqui já tem um histórico financeiro de trabalho e essas coisas todas. Perfeito, perfeito. Então, isso é muito interessante porque isso joga luz no mundo real. O mundo real é o proprietário, ele só quer alugar para quem tem capacidade de pagar a ele. É uma lógica, é algo simples. E aqui entra um ponto que vocês duas falaram aqui que eu achei muito importante. A pessoa, o interessado, né, em alugar um imóvel, ele precisa ter uma organização para que ele possa fazer essa comprovação. Ou seja, ele tem que ter um imposto de renda que esteja clara a capacidade financeira dele. Isso é um erro muito grande no Brasil. As pessoas fazem o seu imposto de renda de uma forma equivocada, não sabem fazer, não dão a respectiva atenção, a devida atenção, e na hora que vão precisar de um documento para comprovar a renda, é o imposto de renda o principal documento. Então, quando ela tem um imposto de renda que não apresenta a realidade, isso vai gerar um problema para ela lá na frente.
Somado a isso, você disse, né, Andréia, os extratos bancários também servem como garantias, então, a pessoa tem, às vezes, um investimento ou tem um valor ali guardado em conta, que seja, aquilo ali também serve como uma garantia, né, para o proprietário do imóvel, né, além do principal ali, que é, ele tem uma recorrência de receita, certo? Ou seja, ele tem um emprego, e esse emprego vai pagar quanto para ele? Esse emprego vai comprometer mais do que 40% ou 30%, como a Viviana falou, do que ele ganha com o valor do aluguel, né, com o valor do arrendamento? Se sim, isso corre um risco, porque a pessoa não vai deixar de comer, certo? Para poder, ou para pagar o aluguel, ou ela não vai deixar de se deslocar para pagar o aluguel. Então começa a entrar numa possibilidade de inadimplência, de não pagar. Olha como é que as coisas têm lógica, né? Não é isso? Exatamente. Eu consegui compilar aqui o que vocês dois falaram, é isso? Sim, sim. O que é importante também dizer é que quando a pessoa vem com visto de trabalho, nós já tivemos 2 clientes assim. Ele tendo uma carta, que às vezes a pessoa consegue um emprego lá do Brasil, e ele tendo uma carta dizendo que quando ele vai chegar aqui, ele vai ser contratado com salário de tantos mil euros, e dali, isso na hora de mostrar para o proprietário, vale muito, porque ele tem uma garantia de que quando ele vai chegar aqui, vai ter um emprego para pagar aquele arrendamento. Então, quando a gente fala, quando o cliente manda o currículo, às vezes já consegue o emprego de lá e consegue essa carta para comprovar que ele vai ter essa renda para pagar o arrendamento. Maravilha, muito legal. No caso aí do visto de procura de trabalho, né? Os outros vistos, o de nômade digital, o D7, esses já são vistos, por exemplo, que a pessoa já comprova uma renda recorrente. Então a aceitação do proprietário ela é naturalmente maior porque ele já comprovou. Entenderam aqui a lógica? O visto de procura de trabalho, essa pessoa ainda tem, entre aspas, aqui uma incerteza de qual trabalho ela vai conseguir e, naturalmente, qual salário ela vai ter. Como que ela compensa isso? Com reserva financeira, certo? Ou com essa sugestão que a Andrea deu, que é muito boa, de você já fazer no Brasil as entrevistas e já ter um trabalho engatilhado, né, encaminhado, para que quando você chegue, você já consiga aquilo ali e você consiga uma comprovação que de fato será contratado naquele valor de salário. Fantástico. Ou seja, traz previsibilidade ao senhorio. Eu acho que se eu pudesse resumir em uma palavra aqui, queria saber se vocês concordam, o que o proprietário quer é segurança. Ele quer segurança que vai receber em dia. Exatamente. Exatamente. Perfeito, perfeito. E aqui eu quero tirar uma dúvida com vocês. Uma coisa que está muito forte, né? A gente ouve as pessoas falarem aqui a respeito do relocation, né? O que é o relocation? Location é a pessoa está ainda no Brasil, por exemplo, pode ser em outra nação, mas né, o nosso maior público está no Brasil, e ela já faz a movimentação para conseguir alugar esse imóvel. Como que funciona hoje? Qual é o passo a passo para uma pessoa que está no Brasil hoje e quer entrar em contato com vocês para conseguir fazer um relocation, já conseguir alugar um imóvel? Como é que segue esse caminho aqui com vocês? Pode falar aí, Viviana, depois a Andréa complementa. Pode entrar no nosso Instagram da Minha Morada e enviar ali um direct pedindo o nosso contato. A gente vai fazer uma reunião onde a gente vai explicar essas situações todas que a gente falou e detalhar de acordo com específico com cada pessoa para entender as necessidades dela. E aí a gente começa a buscar esse imóvel para ela dentro das características que ela quer, dentro dos valores que ela pretende. E aí a gente sempre mostra para ela se o valor que ela pretende é uma realidade para o mercado hoje ou não. E como aqui o mercado está muda muito a todo momento, a gente nunca pode garantir que o valor que está hoje vai ser o mesmo valor que vai estar ano que vem. A gente não tem como garantir isso, porque a todo momento normalmente está subindo. Mas às vezes dá uma ajustada, uma estagnada, e enfim. A gente explica toda essa situação, a gente busca o imóvel, fazemos as visitas presenciais, porque é importante a visita presencial, porque aqui, infelizmente, tem tido muitos golpes em relação ao aluguel. As pessoas, às vezes, estão no Brasil, alugam por lá,
e quando chegam aqui o imóvel não existe, ou foi alugado para mais pessoas, ou as fotos eram fotos de Airbnb, que a pessoa que alugou nem proprietária do imóvel é. Meu Deus. Ou as fotos estão lindas, e quando você chega o apartamento tem infiltração, não tem isso, falta aquilo, enfim. Então, a visita presencial é importante sempre, e a visita presencial é feita com o cliente, porque ele vai estar vendo o imóvel através de uma videochamada. Então, ele consegue perceber todos os detalhes do imóvel, às vezes, olha, tem uma infiltração aqui, aí ele dá ok, ou a gente combina com o proprietário de consertar, ou eles entram num acordo, mas ele vai saber o que ele vai chegar e o que ele vai encontrar, que isso que é o mais importante. A gente mostra sempre ao redor para ver se tem um mercado, se tem uma escola em casos de que precisem de escolas. A gente mostra esse entorno para ele conseguir o imóvel. A gente acompanha todo o trabalho da documentação que é enviado para o proprietário para ter mais chances dele ser aprovado no imóvel. A gente tem o nosso setor jurídico que analisa o contrato para ver se está tudo ok, dando a garantia, olha, pode assinar, está tudo ok. E a gente faz a instalação da água, luz, gás, internet, ou seja, você vem do Brasil e entra numa casa direto para você morar. Né? Claro que alguns estão mobiliados, outros não, isso depende do valor e do que a gente encontra de imóvel no momento, mas a intenção é que a pessoa economize, porque não vai ter que gastar com hotel, com Airbnb, economiza o tempo, porque quem vai chegar e vai buscar trabalho não precisa perder tempo procurando casa, nem instalando gás, nem instalando água, nada, porque está tudo preparado. É chegar e dar o startup na vida mesmo e começar uma realidade aqui em Portugal. Então, o Hello Kitchen engloba todo esse contexto, né? Para você chegar morando e começando a ter uma vida mesmo aqui. Muito legal. Vocês são, na verdade, os olhos da pessoa, né? Exatamente. Ou quem a pessoa pode confiar, né? E acaba que é uma responsabilidade muito grande. Exato. A gente, às vezes, gosta de passar todas as dificuldades que podem ter, porque a gente prefere sempre surpreender pelo lado positivo. Sim. Então, é importante a gente passar as dificuldades e tentar resolvê-las todas antes de chegar, mas estar preparado para tudo que pode acontecer. Perfeito. E a gente escolhe os imóveis como se estivesse escolhendo para a gente, né? A gente é meio exigente nisso, porque a gente já passou por isso, né? A gente sabe o que é mudar de país, a gente sabe o que é chegar e ter um problema ou tá tudo bem. E a gente diz também que o primeiro imóvel, quando você chega a Portugal, dificilmente é o imóvel dos seus sonhos, né? Primeiro, pela dificuldade que tem hoje em arrendar. Segundo, porque você não tem um histórico financeiro que te garanta tranquilidade para escolher aquilo que você quiser e qualquer proprietário te aceitar. Às vezes o imóvel é perfeito, mas o proprietário não aceita as suas condições, né? Os seus recibos, enfim, as suas condições mesmo. Então, a gente diz sempre que para o primeiro imóvel, o importante é que as pessoas estejam abertas a abrir mão de alguma coisa, porque não dificilmente é o dos sonhos. Claro que a gente está aqui para fazer o máximo e para buscar o dos sonhos, mas sempre pensando que um ano depois você tem um histórico financeiro e aí você pode... É mais fácil de você conseguir tudo, você já conhece a cidade, você conhece todos os detalhes que fazem parte daquilo que você mais quer e mais procura, né? Então, são seus olhos mesmo, então é mais fácil de você encontrar aquilo que você sonha. Perfeito. E, André, eu me lembro de você me contar algumas experiências em relação a possibilidades de golpes que vocês conseguiram evitar pelo fato de ter a experiência ali no relacionamento com o atendimento da pessoa, né? Conta aqui pra gente, seu microfone está fechado, abre ele aí e conta pra gente aqui algumas experiências que você teve em relação a isso e vocês perceberam que soava ali, poderia ser um golpe. Então, nós fomos visitar um imóvel para o cliente e chegamos lá, era uma moça que disse que estava vendo para o tio, que está em outro país. Quando acabou a visita, ela falou que precisava fechar o imóvel naquele dia mesmo, e nós pedimos a caderneta predial, que é como se fosse o histórico do imóvel. Dali a gente comprova se realmente o imóvel é do proprietário. Pedimos essa caderneta predial e o documento do tio dela. E ela não mandava isso de jeito nenhum, queria só mandar o seguro para comprovar, e nós falamos, não, se não enviar esse documento, a gente não fecha o imóvel. Então, era um golpe. Nossa. E como esse, a gente também visitou outro
com as mesmas características, que fala que quer alugar rápido, precisava dar um sinal para fechar rápido, e no final a gente pede a documentação e eles não enviam a documentação. Então, a gente sempre tem esse cuidado de pedir a documentação. É muito mais fácil ocorrer esse golpe quando diz que é direto com o proprietário do que quando está numa imobiliária. Porque a imobiliária já pede essa documentação toda, tudo certinho, está lá. Quando está direto com o proprietário, ele está mais sujeito a ter esse golpe. Olha isso. E é muito comum as pessoas terem essa sensação: não, eu não quero imobiliária, eu quero resolver direto, eu quero falar com o proprietário, porque na cabeça da pessoa é mais barato. Só que o que acontece no fim das contas ela está muito mais sujeita a cair num golpe, porque ela não vai ter acesso a esses documentos, ela nem vai saber que existem esses documentos, essa comprovação, né? E você disse, não, se a pessoa estava disposta a apresentar um seguro, significa que ela já tentou fazer alguma coisa para tentar blindar alguém que pedisse um documento, né? Que ela colocou ali o nome de alguém para poder usar como laranja, sei lá. Só que, na verdade, então, só para o pessoal entender o que é isso. É como se fosse o seguinte: uma pessoa entrasse numa casa qualquer, tirasse fotos, fizesse um anúncio dessa casa, dizendo que ela é a proprietária desse imóvel, negociando com você pela internet, você dando uma entrada, um valor de caução, um valor de entrada, você achando que alugou esse imóvel, mas na verdade aquele imóvel nem é da pessoa, a pessoa desaparece. Imagina, você chega no aeroporto achando que vai para o endereço, você chega, de repente, até se a pessoa te der o endereço certo ainda, né? Tem isso, né? A pessoa te der o endereço certo, você vai ver tem alguém morando lá dentro. Isso acontece. Nesse caso específico da Andréia, a Andréia chegou a fazer a visita no imóvel. Então, a pessoa tinha até o imóvel para fazer a visita. Olha então, isso. Nem o fato de fazer a visita não garantia nada. Eu tive um outro cliente nosso também, que ele chegou do Brasil, a esposa grávida, com o tio e a tia, tinham reservado o imóvel do Brasil, tinham dado o dinheiro, o valor da reserva, pago a reserva. Quando chegaram aqui, a pessoa tinha alugado para 2 ou 3 famílias o mesmo imóvel. Meu Deus. E aí ele foi para a delegacia para dar queixa, né? Quando chegou lá, descobriu que era uma pessoa que estava dando vários golpes nesse sentido. Então, infelizmente, isso é uma realidade que acontece. Agora também, Fábio, o que tem que ter bastante cuidado é no contrato de relocation. Contratar o relocation. Ontem mesmo, num grupo de WhatsApp, o rapaz disse que levou um golpe de um relocation. Porque as pessoas estão contratando relocations que não têm a licença MI, que não tem empresa e que depois não tem onde reclamar. Porque são pessoas aleatórias que dizem que faz relocation e no final das contas cobra baratinho, não existe aquele baratinho, porque tudo tem um custo de locamento da pessoa do relocation para lá e para cá e tudo, para fazer as visitas, e o rapaz levou o golpe. Estava ontem relatando isso. Então, tem sempre que tomar cuidado também para contratar o relocation. Uma empresa consolidada, que tenha um AMI, que tenha tudo registrado para depois, se tiver algum problema, ter onde procurar os seus direitos. Mas as pessoas estão contratando pessoas aleatórias que dizem que é relocation, no final não são relocation. Não tem nem licença para fazer isso. Para vocês entenderem, a licença AMI é como se fosse o registro, né? O equivalente ao nosso Cresce no Brasil, talvez, né? Mas ele é ligado à imobiliária, ele não é ligado ao agente, né? Ou seja, para dizer que aquela imobiliária ela tem autorização, né? Tem autoridade para poder trabalhar, né? Nesse sentido. O que acontece muitas vezes? Existem pessoas que chegam em Portugal e começam a dar vou botar entre aspas aqui, essa assessoria. Só que essa assessoria sem conhecimento técnico, sem autorização governamental e automaticamente sem responsabilidade. Então, o brasileiro ele tem essa cultura, né, de querer buscar, entre aspas, na cabeça dele aquilo que é mais fácil e mais barato, o jeitinho, né, o maldito jeitinho, né? E nessa história, ele toma muito mais golpe.
Nessa história, ele tenta um caminho mais curto, mas no fim das contas é mais longo e mais caro. Então, ter profissionais especializados, ter pessoas, né? E eu não estou falando especificamente da nossa imobiliária, a nossa a gente confia, a gente garante. Mas outras grandes e importantes imobiliárias também fazem um bom trabalho, mas você precisa entender o seguinte: primeiro é a tua vida, segundo é a vida da tua família, terceiro é o seu dinheiro, quarto é o seu sonho, né? E quinto, não é uma brincadeira, é um projeto grande pra caramba, né? Um projeto de vida, sair de um país para ir para outro, né? Então, se você não organiza isso, não busca um apoio de verdade, de pessoas que têm um comprometimento contigo, você está se expondo, está expondo a sua família e tendo possivelmente uma experiência muito negativa. Então, esse alerta, né? Todo dia nasce um golpe novo, né? E isso é feito, tá? Pode ser feito por brasileiros e pode ser feito por portugueses também, tá? Esses golpes dependem de nacionalidade. Independente de nacionalidade. Depende de nacionalidade. Assim, tem pessoas de várias nacionalidades aplicando golpe. Não tem regra. A gente não pode achar, vou fazer com brasileiro, que o brasileiro, pô, eu sou brasileira também, não vai fazer isso comigo. Não quer dizer nada. A nacionalidade não te garante que o serviço vai ser bem feito, nem bem prestado, nem nada disso. Isso depende do caráter, não da nacionalidade. Nem o português, nem o brasileiro, nem nada. Que a pessoa, não, estou falando com um português lá, então vai tá tudo certo. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, aqui, que a Viviana disse muito bem, não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de índole. Exato. É de caráter. Não é nacionalidade, é caráter. Né? Às vezes a gente fica, sabe, personificando, não, esse povo aqui é desse jeito, esse povo aqui é daquele jeito. Não, o problema é o ser humano, ponto. Independente do idioma que fale e do país que tenha nascido. Né? Então, é importantíssimo que a pessoa esteja atenta. Então, só para fazer um compilado aqui para a gente já avançar para o próximo tema. A pessoa que busca sozinha, ela está muito mais exposta. Então, ter um acesso ou ter uma assessoria, melhor dizendo, de uma imobiliária vai reduzir a margem de erro dela. Mesmo assim, a própria imobiliária precisa estar atenta, porque foi o que vocês tiveram de experiência e conseguiram reverter e não cair num golpe porque vocês fizeram um procedimento padrão de pedir a documentação do proprietário e do imóvel para fazer a validação, para ver se você estava negociando com a pessoa certa. Sim. Perfeito? Somado a todo o apoio jurídico de contrato, porque às vezes você vai fazer um contrato e esse contrato não foi registrado no órgão português correto, ou esse contrato ele tem cláusulas que prejudicam a você e te geram uma instabilidade. Imagina, aluguei esse imóvel aqui, que legal, estou muito feliz, só que não tem uma cláusula que te proteja para você, para um comunicado do proprietário de tirar você daquele imóvel. Imagina, na semana seguinte, olha, você tem que sair amanhã. Ó, você tem que sair na semana que vem. Ó, você tem que sair no final do mês. E aí, como é que você faz? Então, um contrato bem protegido, com as cláusulas muito claras, vai trazer também essa segurança, previsibilidade para você saber quanto que vai virar o valor do aluguel e como que é para você eventualmente sair daquele imóvel. Seja porque você vai se mudar de local, seja porque você quer comprar uma casa, seja o que for, mas você precisa saber a regra do jogo para você sair também daquele local que você entrou. Não é isso? Sim. Perfeito. E aí, uma coisa que eu queria conversar com vocês aqui também, que é uma dúvida muito comum das pessoas que estão buscando o imóvel. Muitas pessoas ficam ali naquelas plataformas, nos sites, nos aplicativos, e ficam horas e horas e horas e horas procurando o imóvel, e muitas vezes esse imóvel já foi alugado, esse imóvel já foi vendido. Como que é? Qual é o diferencial se essa pessoa fala com vocês? Como é que é? Qual é a diferença dessa pessoa ficar procurando ali sozinha naquelas plataformas, naqueles sites, ou falar diretamente com vocês? Nós temos alguns proprietários que entregam os imóveis deles na nossa mão. Por exemplo, nós temos uma proprietária que é dona de um prédio inteiro
E sabendo que os nossos clientes são clientes qualificados, clientes que têm como pagar aquele arrendamento, que a gente já seleciona esses clientes antes de mandar a proprietária. E ele entrega na nossa mão, ela entrega, né, que é a proprietária, ela entrega na nossa mão direto e nem vai para a plataforma. Ninguém nem sabe que tem esses imóveis dela para arrendar. Ela já manda para a gente para arrendar direto para os nossos clientes de relocation. Então, vários clientes nossos nem chegaram. Tem gente que fala assim, mas eu não vi esse imóvel nas plataformas para arrendar. Não viu porque ela nem botou, ela não coloca. Ela já coloca na nossa mão e fala, se tem cliente para esse imóvel. Normalmente a gente tem os clientes a gente já está com uma cartela de cliente para arranjar o imóvel, e já passa para ela vê a documentação e ela nem pede fiador para os nossos clientes, porque ela já tem uma confiança que a gente entrega para ela uns clientes qualificados. Tem parceiros também de outras imobiliárias que antes de divulgar nas plataformas passam para nós também essas possibilidades. E a outra coisa que nós também buscamos nas plataformas, e aí a pessoa não precisa perder esse tempo, porque esse trabalho fica por nossa conta. Então, ao invés dela ficar ali, a gente já tem ideia do que ela quer, a gente já sabe o que ela gosta, e aí a gente mesmo faz essa busca e apresenta para elas aquilo que está dentro do que elas pretendem, né? Da localização exata, enfim. E dentro dos valores, porque às vezes a pessoa vem e pede especificamente, olha, eu quero um T2, quando a gente diz T2 é que são 2 quartos, até no máximo 700 euros. Então, mas eu quero no centro de Lisboa. Você não vai achar um T2 a 700 euros no centro de Lisboa. E aí a gente já mas eu não abro mão dos 700. Então a gente busca no entorno, o mais próximo a gente já conhece mais, né? Porque a gente é daqui. Então a gente busca os lugares que tem dentro do preço que a pessoa quer e a pessoa dá o ok na localização dentro do valor que ela pede. Então, às vezes, a pessoa chega buscando uma coisa e acaba que no bate-papo com a gente opta por outra. Porque uma outra coisa que é importante, eu acho que é válido lembrar aqui, é que às vezes as pessoas só pensam assim, eu só quero Lisboa, eu só quero Porto, ou eu só aceito Lisboa. E tem coisas que elas não conhecem ou não sabem como é aqui. Né? Por exemplo, você que tem filhos e que quer um ensino público, que é a grande parte que vem, que é o ensino público aqui é muito bom. Então, assim, o Norte é uma região que tem um ensino público muito bom e que depois para faculdades e tudo tem excelentes faculdades que estão no Norte. O custo de vida é mais baixo aqui. E às vezes a pessoa acha que no Norte só tem aldeia, onde não vai ter um shopping, não tem nada. E não é, assim, muitas cidades ao longo de Portugal têm toda uma estrutura muito bacana e tem opções de emprego tão bom quanto Lisboa, e você vai ter uma vida muito mais tranquila com um custo de vida muito mais baixo. Então, essas coisas, às vezes, a gente conversa sobre isso tudo também com os nossos clientes, porque às vezes eles veem muitos vídeos, né? Vai para Lisboa, 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 só tem trabalho em Lisboa, 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 e hoje Lisboa está sufocado, tem uma mistura cultural enorme, tem muita gente em Lisboa, e acaba que o aluguel é muito mais caro, algumas contas são mais caras, e o salário é o mesmo em Portugal inteiro, não necessariamente você está em Lisboa, você vai ter um salário mais alto. Então, todas essas informações são importantes e válidas, porque às vezes você desfocar de um lugar inicial, porque você viu um influencer falando que só aquele lugar é legal, às vezes você fica muito preso, né, a uma ideia que Portugal é enorme, tem vários lugares que são muito interessantes também. Tem vilas que tem toda a estrutura de mercado, escola, só às vezes não pode não ter shopping, mas o shopping fica a 15 minutos da vila. Então, às vezes, vale a pena você morar ali do que você pagar um arrendamento mais caro num grande centro. Fora que, às vezes, para você ter um atendimento ao hospital público e tudo numa cidade menor, você tem muito mais facilidade do que você tá numa grande Lisboa, né? Tô botando Lisboa por ser a cidade maior. Sim. Porque, como o número de pessoas na cidade é menor, você consegue um atendimento, até vaga nas escolas, mais fácil do que você está nos grandes centros, que está lotado, já está bem saturado. Isso é muito legal porque a pessoa, né, que está fora do país, né, que está, vamos dizer assim, a pessoa está no Brasil,
o que ela tem de informação é o que ela vai ver na mídia ou o que ela vai ver através de um influenciador. Sim. Então, ela pode ser direcionada para um local, dependendo, né, que pode prejudicar muito ela, porque o custo de vida pode ser muito mais alto. E hoje, o impacto do valor do arrendamento, por exemplo, está muito alto no custo de vida. É um dos maiores custos, se não talvez o maior, né? O maior custo. Então, se você erra na escolha do imóvel, você pode estar colocando em risco a sua imigração. Eu me arrisco a dizer isso, né? Se a pessoa vai para uma região que ela tem um custo com o imóvel muito caro e que ela vai ter muita dificuldade para poder compensar isso com o salário, ela pode estar colocando em jogo o projeto dela imigratório. Então, ser criativo é muito importante. E aqui tem um ponto muito curioso. Cada caso é um caso. Exatamente. Porque depende muito do núcleo familiar, né? Vai precisar de universidade? Vai precisar de escola para o ensino, né, mais infantil, ou ensino médio, chamado ensino Brasil, né, fundamental e médio? A pessoa consegue trabalhar à distância? A pessoa não consegue trabalhar à distância? A pessoa pode, eventualmente, fazer deslocamentos. E aí, quando a gente fala de deslocamentos, a gente tem uma vantagem que, em relação comparando ao Brasil, Portugal é um país muito menor, então você consegue fazer deslocamentos entre cidades em 30 minutos, em 15 minutos, né, em meia hora, em 40 minutos, em uma hora que seja. Então você pode, às vezes, morar num estado, né, num distrito, e trabalhar no outro, dependendo do caso. Então, isso é muito interessante, porque isso muda completamente a tua perspectiva. E isso pode mudar o seu foco. Às vezes, de uma região para outra, você tem 200 euros mais barato no valor de um aluguel. Sim. E isso impacta diretamente na qualidade de vida, no quanto a pessoa vai poder comprar a mais de comida, de investimentos, de lazer, de tudo, né? Então, ser criativo, ser estratégico na hora de escolher um imóvel faz toda a diferença, né? E aí, eu queria falar com vocês aqui rapidinho, a gente já está caminhando para o fim, mas eu queria falar um pouquinho agora para as pessoas que querem comprar um imóvel. Quais são os requisitos, o que normalmente é necessário para poder fazer um financiamento, por exemplo? É possível fazer um financiamento em Portugal com o histórico do Brasil, uma vez que essa pessoa ainda não está em Portugal, não tem esse histórico bancário? Sim, é totalmente possível. A única coisa que é exigido em Portugal é você ter o NIF, que o NIF corresponde ao CPF brasileiro. Até para alugar, você não consegue alugar um imóvel sem ter o NIF. Tá? O NIF é um documento que é essencial na sua vinda para Portugal, na compra ou arrendamento de qualquer imóvel, que é o CPF. Agora, você estando no Brasil, você consegue comprar o imóvel aqui sem problema nenhum, consegue inclusive o financiamento com a sua documentação brasileira, comprovando os seus recibos no Brasil, tá? O seu salário, os seus investimentos, enfim, isso é totalmente possível. O financiamento, no caso, gira em torno de 70%, às vezes 80% do valor do imóvel, mas 70% é mais garantido. O que diferencia de quem está no Brasil para quem está em Portugal é a entrada. Sim. Para quem está no Brasil, com os rendimentos do Brasil, a entrada vai ser maior de quem está aqui com os rendimentos de Portugal. Certo. Então, por exemplo, uma pessoa que está hoje no Brasil, ela vai ter que dar uma entrada de mais ou menos quantos por cento do valor do imóvel, aproximadamente? 30%. 30%. Às vezes chega a 20%, mas é bem difícil. Difícil. De 30%, 40% por aí. Depende muito do rendimento da pessoa. Porque o que acontece? A pessoa estando no Brasil, o que ela compra aqui seria um imóvel secundário, não é habitação própria permanente, não é o seu primeiro imóvel. Você estando no Brasil, o imóvel que você mora no Brasil, né? Você não consegue dizer que você mora aqui. Então, o imóvel que você compra aqui é o secundário. Então, e o imóvel secundário aqui, mesmo para português, você não consegue os 90% de financiamento. 90% de financiamento é só para habitação própria permanente. Só para o primeiro imóvel, vamos chamar assim. O primeiro imóvel que seja para você habitar, tá? Se for um primeiro imóvel, mas que seja para investimento, de qualquer forma, você não consegue os 90%, só se for para habitação mesmo.
Tá? Agora, até alguns brasileiros, mesmo não tendo nacionalidade portuguesa, mas que têm rendimentos em Portugal, moram em Portugal, hoje em dia alguns bancos, algumas entidades bancárias já dão um financiamento de 90%. Claro que tudo vai depender dos seus recibos, tá? Isso é a garantia maior do banco. Mas que você esteja morando aqui. Mesmo para brasileiro que esteja morando em Portugal, consegue até 90% em alguns bancos. E estando no Brasil, é só a entrada que é maior e você obrigatoriamente tem que ter o NIF. Perfeito. Então, veja, olha só que coisa curiosa, né? Lembra a gente falando lá do senhorio, lá do dono do imóvel, que ele queria garantias para poder alugar o imóvel? O banco também vai querer garantias para poder fazer um financiamento. Então, esse jogo, né, imobiliário, ele passa por garantias. E você que deseja fazer um processo imigratório, você precisa se comprometer, vamos dizer assim, e entender que depende de você gerar essas garantias. Sim. Porque você estando em território brasileiro, querendo alugar um imóvel em Portugal, alugar, arrendar, você vai ter que garantir para esse proprietário que você pode pagar aquela renda, aquele aluguel. Você está no Brasil, quer comprar um imóvel em Portugal, você vai ter que comprovar para o banco, né, ou para a instituição que vai financiar aquele valor para você, normalmente são os bancos, né, financiar aquele valor do imóvel para você, que você tem condições de pagar esse financiamento. Então, percebam, isso não muda, só vai mudar a instituição proprietária e a instituição banco, né? Mas você precisa, de uma forma ou de outra, fazer essas garantias. E aqui tem uma questão que, né, saiu na mídia, e eu queria ouvir vocês, né? Não sei se isso de fato já está certo. Foi vinculado na mídia que jovens, né, portugueses de até 35 anos de idade poderiam fazer financiamento em até 100%. Isso está certo? Vai acontecer? Qual é a previsão disso? O que vocês sabem a respeito dessa possibilidade aí que o governo atual do primeiro-ministro Montenegro disse que gostaria de fazer? Os 100% não é uma coisa que está certa. Eles querem fazer isso, mas eles estão em conversa com os bancos para ver se vai sair esse 100%. Hoje, o que está garantido é a isenção do IMT, que é um imposto sobre o imóvel, e o do imposto de selo, também sobre imóvel. Então, isso está assinado, comprovado, que vai entrar em vigor a partir do 1º de agosto, né? Não é isso, Viviane? Sim, 1º de agosto. Tem alguns regras, tem alguns requisitos aí. Pode falar, Viviane, os requisitos. Os requisitos é que a pessoa tem entre 18 e 35 anos, tem que ter domicílio fiscal em Portugal, isso. Mas não faz distinção da pessoa ser portuguesa ou não, mas tem que ter obrigatoriamente o domicílio fiscal em Portugal. Isso. Não pode ultrapassar o escalão 8 do IRS, e isso vai de acordo com quanto você recebe, e também não pode ter nenhum imóvel já em nome próprio. Nem nenhum tipo de imóvel. Nenhum tipo de imóvel, mesmo que seja uma loja, uma loja, enfim, não pode. E são esses os requisitos. Legal, legal. E vocês estão olhando isso com bons olhos ou isso pode trazer aí sabe, inflacionar o mercado, ou já criaram algumas coisas que vão impedir que isso aconteça? Eles, assim, olhando bem as conversas das pessoas que entendem bem sobre isso, de aumento de imóvel e tudo, eles dizem que acham que vai aumentar, sim. Que a procura vai ser muito grande, e a oferta não é grande. Então, sim, eles acham que vai gerar um aumento aí dos imóveis. Certo. Eu acho que Portugal necessitava de tipo aquele projeto que teve no Brasil uns anos atrás, aquele Minha Casa Minha Vida, né? Com a construção de imóveis de um dormitório, né? O T1, o T2, né? Que é o que a maior parte da população precisa, né? Então, Portugal necessita de uma explosão imobiliária no sentido de novas construções, né?
Sim. E automaticamente essas novas construções sendo, quem sabe, uma grande oportunidade de expansão do interior, né? Porque a gente percebe que Portugal tem uma concentração no seu litoral, né? E tem muitos outros locais que podem ainda crescer muito, né? Que são mais ao interior de Portugal, né? Então, e fora outras também cidades dentro dos grandes distritos, que também são um pouco mais isoladas dos centros, mas que também tem muita margem de crescimento, né? E com o avanço imobiliário, você consegue fazer essa movimentação da população, né? Você consegue redistribuir a população e descentralizar das grandes capitais, né? Só que isso aí é um plano que tem que ser vindo de cima para baixo, né? É um plano do governo para acontecer, né? Mas é uma coisa que a gente percebe que está acontecendo. Assim, em Portugal, você é um país que você vê que está crescendo. A todo lado que você anda, você vê uma grua. Exato, é verdade. Né? Então, assim, está desenvolvendo, está crescendo. É um país que está em um ritmo de crescimento razoável, assim, bem interessante. E fora que é um país seguro, né? Dentro da Europa, você vê que é hoje o que está mais distante da guerra, então é um dos motivos que tem muita gente vindo para cá também. Sim. Tem muitos americanos, muitos, principalmente em fase de aposentadoria, muitos optando para vir para cá, porque tem um custo de vida ainda razoável e que você está dentro da Europa, então você viaja, para quem gosta de passear, de viajar da Europa, as pessoas vêm para cá e moram por alguns anos e depois vão embora e mudam para outro país dentro da Europa, porque é tudo muito perto, tudo muito fácil. Você vê de Braga, hoje em Braga, por exemplo, de Braga para você estar em Madrid 5 horas de carro, no Brasil você faz Rio-São Paulo. Sim. As distâncias são muito diferentes. Você mora no Algarve, em 2 horas você está em Sevilha, na Espanha, que é um lugar lindo. Então, assim, essa facilidade, isso, fora a tranquilidade, a segurança que você tem em Portugal, hoje atrai muita gente. Isso é muito legal porque, se a gente olhar a segurança, que é um fator incrível, o clima, porque o inverno português não tem comparação com o inverno alemão, com o inverno da Suíça, da Suécia, da Finlândia, né? Até italiano também, que é bem mais frio, né? Então você tem uma temperatura mais amena, vamos dizer assim. Você tem uma culinária que é absurdamente fantástica, né? Então, é completamente muito fácil de se adaptar, ainda mais a gente que é brasileiro, nessa culinária portuguesa que é muito rica. Então, você percebe que para a qualidade de vida como um todo, você tem muitos indicadores, e aqui tem um ponto também muito interessante, que é o fator saúde. Porque muita gente procura os Estados Unidos, mas quando se depara com o custo da saúde americana, a pessoa fica desesperada. Que ela paga do combustível da ambulância até a agulha, né? Ela tem um custo absurdo em relação à saúde americana, né? E quando você vem para Portugal, você tem um custo muito mais reduzido. Então, isso aqui também é um ponto muito interessante que também comprova esse indicador que você trouxe, Viviana, das pessoas com uma idade mais avançada nos Estados Unidos, saindo dos Estados Unidos, né, alguns deles indo para Portugal, porque é a fase principalmente da vida que você tem um custo maior com a saúde, né? Então, ele vem mesmo por causa disso, por causa da saúde, por causa do clima e do poder aquisitivo, né? Porque lá é mais caro algumas coisas, como a saúde, o arrendamento, e aqui eles têm uma qualidade de vida melhor. Para eles é melhor. E eles ganham mais, né? Sim, tem um poder de compra interessante. Eu acho assim, para quem quer vir para Portugal, o importante é se organizar. Isso. Criar as suas metas e ver aquilo que é importante para você chegar aqui. Óbvio que vão ter dificuldades, né? Se você mudar de uma cidade para outra no Brasil, você vai ter dificuldade. Se você for buscar um imóvel no Brasil, você também vai ter que provar que você tem condições de pagar. Se você for comprar um imóvel no Brasil, você também tem que comprovar para o banco que você tem condições de arcar. Então, essas coisas todas a gente tem que comprovar em qualquer mudança que a gente faça. O importante é se organizar.
Porque nós tivemos um cliente que queria vir. Quando nós conversamos, ele falou, não, eu preciso me estruturar melhor para depois ir, porque se eu for agora, não vai dar certo. Eu falei, realmente. Lembra, Andréia, aquele colega nosso? E ele acabou optando por esperar e vai vir ano que vem. Por quê? Ele não tinha o IRS que comprovasse renda, ele não tinha uma série de coisas que conseguisse com que ele tivesse a facilidade de alugar um imóvel aqui. E fora isso, assim, pensar bem nos seus filhos, porque se você tem filhos, tem criança pequena, você vem para cá, é uma segurança, uma tranquilidade. Se for adolescente, é melhor ainda, porque você tem tranquilidade de deixar seu filho sozinho ali e você não vai ter o medo de que vão roubar o tênis, de que vai roubar o celular com uma arma na cabeça. Existe assalto? Existe batedor de carteira? Existe. Mas dificilmente você vai ver uma pessoa com a arma na sua cabeça. Dificilmente você vai parar na estrada com medo de ter um tiroteio ou, quem mora no Rio de Janeiro, uma briga entre favelas. Você não vivencia isso fica muito longe da sua realidade. Então, alguns luxos que muitas famílias têm no Brasil vão deixar de ter aqui? Provavelmente. Muitos aí têm empregada doméstica, as pessoas que auxiliam muito na casa, uma faxineira quinzenal, semanal, o que seja. Aqui esses custos são mais altos e provavelmente você não tem? Não. Só que você tem uma paz, uma tranquilidade, uma segurança que não tem preço. Você poder estar com o celular em cima da mesa num café. Quando a pessoa vem, tira o celular, vão te roubar. E aí você, não, calma, aqui não funciona assim. São essas coisas que você precisa ver, botar na balança o que é importante para você hoje. Eu estou disposta a abrir mão de algumas coisas, de repente descer um pouquinho o meu padrão, porque num primeiro momento eu não consigo comprovar uma renda para alugar aquele apartamento XPTO, comprar aquele apartamento que é top, 200 metros quadrados, com um condomínio fechado, com um monte de coisa. Mas eu tenho um outro lado que te traz uma segurança, uma tranquilidade, que às vezes vale toda essa outra tensão, esse medo que você vive hoje no Brasil, né? Então, acho que isso é coisa para se botar na balança e pensar. Vindo estruturado, eu acho que tem tudo para dar certo e para funcionar bem. Com certeza. Bom, estamos caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. Tinha mais assunto para falar. Acho que a gente vai ter que marcar um próximo episódio aí. Mas queria que vocês dessem aqui as considerações finais de vocês. Pode deixar as redes sociais, né? A rede social da Minha Morada já vai estar aqui na descrição aqui, é minhamorada.pt. Então, se você quiser contar com a Viviana, com a Andréia, com o nosso time, você está 100% aí. Você tem 100% a possibilidade disso para você ter uma imigração tranquila. Mas queria dar esse espaço aqui para vocês, deixar as redes sociais de vocês, o pessoal acompanhar vocês também e darem um recado aí final. Venham, mas venham consciente, venham com preparado financeiramente e psicologicamente, porque vai se afastar da família e sempre procurar contratar pessoas qualificadas, tanto no relocation, tanto para compra e venda de imóveis, para vocês não levarem um golpe que no mercado está muito alto, aí o pessoal dando golpe nas pessoas que estão à distância. E venham, podem vir para Portugal. Legal. Uma coisa que eu acho válida se você tiver um dinheiro, uma reserva financeira e que pense em investir em um imóvel, vale a pena investir no imóvel, vale a pena a compra do imóvel, porque eu tenho medo de comprar um imóvel, chegar em Portugal e não gostar. Você vende, e vende fácil, e o imóvel só valoriza. Tá? Há 7 anos eu estou aqui, há 7 anos eu ouço que vai baixar e nunca baixou. Então, assim, mesmo que você não goste, se você tiver essa reserva, às vezes sai mais barato, o financiamento que você vai pagar é mais barato do que o valor de uma renda e você tem um imóvel na sua mão, é um imóvel seu. Eu não gostei, eu vendo e compro outro que eu gosto. É uma questão que eu acho válida. A outra é isso que a Andréia falou, venham, programem-se, venham com cuidado, escolham pessoas de confiança para estar ajudando nessa mudança, que é uma etapa importante da vida de cada um que opte pela mudança. A gente está aqui para ajudá-los no que for preciso. Acessando a Minha Morada, está em contato direto com a gente.
Se você for um investidor e quiser investir em Portugal, pode ser um investimento para aluguel, pode ser um investimento como uma cedência de posição do imóvel, onde você compra o imóvel antes de ficar pronto, ou na hora de ficar pronto você vende e você ganha a valorização do imóvel em planta para ele depois de pronto, que tem uma lucratividade muito legal também. Então, tem várias opções, são muitos assuntos, muitas coisas. Né? Vai ter que ter um próximo episódio, com certeza. Mas no assim, episódio a gente vai focar na venda, tanto em construção como já pronto. Legal. Isso. Mas tem muita gente que quer saber disso, às vezes compra um imóvel um pouco mais antigo para reformar também. Isso. A gente tem falado, nossa, vai ter que ser uns 10 episódios sobre essa questão. Muito legal. Quem tem filhos é uma segurança muito boa que você tem de qualidade de vida. Você consegue fazer muita coisa sem pagar em Portugal. Tem muito lugar legal que você não gasta e que se torna uma vida econômica que você está muito perto de muita coisa, tem acesso a muita coisa. Aqui em Portugal, uma coisa que eu acho muito bacana é que você não é o fulano de tal, não é o seu nome que pesa. Muitas vezes no Brasil você vê mais, as pessoas te julgam pelo aquilo que você tem. E aqui eu sinto que as pessoas te julgam mais pelo que você é. Então eu acho que isso é muito bacana, que independente da sua condição financeira, você tem chances e possibilidades de conhecer muitas coisas e tem acesso a muitas coisas que todo mundo tem. O teu filho na escola vai estar, às vezes você tem uma condição super boa, ganha um salário altíssimo e o teu filho vai estar estudando com a filha da moça que faz a limpeza na sua casa e tem as mesmas condições. Isso não existe no Brasil e isso é muito, muito válido e muito importante, eu acho. Isso é muito legal. Eu ouvi recentemente de uma pessoa que me disse assim, você, por exemplo, você consegue visitar, por exemplo, né, ir em um restaurante muito chique, mas se você tem uma condição mais, né, um pouco mais reduzida, você vai uma vez no mês. Isso. Quem tem muito mais condição pode ir todo dia ou toda semana, mas você não vai deixar de ir. Sim. Então, eu acho que isso diz muito, né? Você tem acesso. A Europa te permite, né, Portugal especificamente, te permite ter acesso a coisas, a bens, a lugares, a oportunidades que você talvez nunca pudesse usufruir, né, lugares que você nunca estaria, e pelo fato de estar num país, né, com uma desigualdade social mais achatada, mais reduzida, você consegue acessar certos ambientes, né? Então, Viviana, Andréia, eu só tenho a agradecer a vocês por esse tempo de vocês e certamente teremos outros episódios sobre esse assunto, porque muita gente tem dúvida a respeito disso. E para você que assistiu a esse episódio até o fim, muito obrigado. Não se esquece de seguir aqui, de se inscrever no nosso canal, compartilha esse nosso podcast aí com o máximo de pessoas e até o próximo. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Viviana. Obrigada, gente. Tchau.